Este programa é livre para todos os públicos. Ou santos ou nada. Essa a proposta, este o chamado que o Senhor fez e faz a nós. E resgatando um pouquinho aí desta canção, né, Cassiano? Nosso pai fundador a compôs no momento difícil da nossa comunidade. No momento, por que não dizer, trágico, porque foi a morte de uma irmã nossa de comunidade, a Isabel Cortez. Eu me recordo do Padre Jonas dizendo que o corpo veio da Bahia para Cachoeira Paulista, ele chamou o bispo Dom João Hipólito de Moraes para presidir a Santa Missa, ele não teria condições de conduzir a Santa Missa, mas o Dom João pediu para ele fazer a pregação. E ali no supetão, vamos dizer assim, mas mais ainda, no Espírito, ele proclamou ali, ou santos ou nada. Canção nova, daqui para frente, ou santos ou nada. E eu quero propor isso também, né? Repropor isso a você. Aquilo que a Sagrada Escritura já nos ensina desde o início, do terceiro livro da Bíblia. Levítico 19, versículos 1 e 2. Levítico capítulo 19, versículos 1 e 2. O Senhor falou a Moisés, fala a toda a comunidade dos israelitas e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Senhor nos chama, meus irmãos, à santidade. Porque nós estamos neste mundo? Para que nós sejamos santos. Eu preciso ser santo no meu sacerdócio, na minha consagração, como canção nova. A Paula precisa ser santa como casada, como missionária. O Cassiano como músico, também o Sapo, a Valdênia. Cada um na sua realidade. Todos nós somos chamados à santidade. O Senhor chama todos à santidade e não exclui ninguém deste chamado. Atenção, ninguém está excluído deste chamado. Mas eu, Padre, eu sou um leigo, eu sou um pecador, eu erro muitas vezes. Sim, você é chamado à santidade. Aqueles que estão na igreja, que caminham com o nosso Senhor há muito tempo, são chamados à santidade. Você que não caminha com o Senhor ou caminha há pouco tempo, é chamado à santidade. Padre, eu liguei agora a TV, estou escutando agora a rádio, a internet, estou acompanhando esta gravação. Sim, você que está perdido, agora você é encontrado, porque nosso Senhor vai até onde você está. E Ele está dizendo a você, através da boca de Moisés, através da boca da canção nova, através da boca da igreja, nosso Senhor está te chamando à santidade. Sede santos, seja santo, seja santa. Abandone o pecado, abandone a vida velha. Você é chamado à santidade. Nós somos chamados à santidade. O Senhor disse a Moisés. Moisés foi o escolhido por nosso Senhor para estar à frente do povo de Deus, o povo de Israel. Foi escolhido como embaixador, como arauto do Senhor. Nós sabemos pela Sagrada Escritura que Moisés era alguém frágil. Era pecador, era gago, minha gente, mas ele foi escolhido como instrumento. Por que dizer isso? Porque muitas vezes nosso Senhor nos fala naquele que é frágil, porque muitas vezes o Senhor fala naquele que é deixado à beira do caminho. Muitas vezes o Senhor nos fala nas pessoas simples,
O Senhor nos fala, é claro, através da igreja, o Senhor nos fala através dos nossos pastores, dos nossos bispos, do Papa, dos padres, dos diáconos, daquela liderança lá da sua igreja, daquele coordenador, daquela coordenadora. O Senhor nos fala também naquele pequeno, naquela pequena. O Senhor escolheu o frágil Moisés para estar à frente, para conduzir o seu povo. O Senhor o escolheu e graças ao bom Deus, aquele povo escutou o chamado e procurou trilhar um caminho de santidade. Meu irmão, minha irmã, escute Moisés hoje, escute a igreja hoje, escute este frágil embaixador que vos fala, Padre Márcio. Escute a canção nova, escute o seu pároco, escute o seu vigário, escute o seu coordenador que está te dizendo: seja santo, seja obediente, trilhe um caminho de obediência, de santidade no seu grupo, na sua pastoral. Meus irmãos, nosso Senhor nos fala nas coisas simples e através dos simples, Ele também nos fala. Essas breves palavras: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo, como o vosso Pai do céu é santo. Moisés não fez um grande discurso aqui, né, Valdênia? Foi um curto discurso. Foi um curto discurso, Paula, Cassiano, Sapo, que o Senhor fez através de Moisés. Sede santos, seja santo. Cassiano, seja santo na sua cantoria, no seu tocar, Sapo, seja santo. Nós somos chamados à santidade nas pequenas coisas do nosso dia a dia e o Senhor nos chama à santidade nas coisas simples. Precisamos de alguém para nos instruir, não é, minha gente? Aqui a gente já ouviu várias vezes, o Padre Jonas falou isso para nós na canção nova: ninguém é bom sozinho. Ele poderia ter continuado a comunidade, mas aí não seria comunidade, né? Sozinho. Ele chamou um grupo para estar com ele, para viver em comunidade, para viver a santidade. E nós fomos chegando, né? Cada um foi chegando ao seu tempo, mas com este propósito de viver a santidade, mas não sozinhos, com Deus e com os irmãos. Precisamos de alguém para nos instruir. O povo de Deus precisou de Moisés. Ouçamos o Senhor que nos fala na comunidade, através de um irmão, através de uma irmã, mas nos fala em comunidade. Aqui está a importância, meus irmãos, de não caminharmos sozinho. O Senhor falou a Moisés: fala a toda a comunidade dos israelitas. O Senhor poderia ter falado só com Moisés, mas falou à comunidade, quis falar à comunidade. Quanto nós somos agora? 10 mil, 20 mil, 30 mil? Não sei quanto nós somos. O Senhor está falando a nós, a nossa comunidade, a você que está conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que faz essa grande comunidade. Ouça a voz do Senhor que te chama à santidade. Nós não podemos caminhar sozinhos. O Senhor chama a santidade a todos nós. Busquemos então ajuda diante desta voz de Moisés, a voz da igreja, a voz da canção nova, a voz do Cristo que te chama à santidade. Deus seja louvado, meus irmãos. O Senhor nos chama à santidade através da igreja. O Senhor nos chama à santidade através dos nossos pastores. O Senhor nos chama à santidade através dos sacramentos da igreja. Pelo batismo, nós somos chamados à santidade. Deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus, para testemunharmos as maravilhas de Deus a partir do batismo, sermos outros Cristos. Nós precisamos dos sacramentos, nós precisamos da palavra, nós precisamos, e você precisa aí da sua paróquia, da sua capela, da sua comunidade,
para você ser santo, para você ser santa. Dos nossos grupos, o quanto nós nos santificamos na comunidade e nos nossos grupos, meus irmãos. Porque o outro pensa diferente, e aí a gente confronta as ideias, e a gente não precisa ser inimigo daquele que pensa diferente, mas a gente pode chegar num consenso, e o consenso é: seja santo e sejamos santos. Ah, mas eu quero fazer este caminho aqui, e este caminho vai te levar à santidade? Então tá bom, então continue, trilhe ele. Eu faço este caminho aqui com outros irmãos, mas o importante é que nós façamos o caminho de santidade, e os irmãos nos ajudam, os sacramentos nos ajudam, os nossos grupos nos ajudam. Fala à comunidade. O Senhor dizia a Moisés: Deus nos fala individualmente, sim, mas nos fala também em comunidade, e que Ele fale conosco neste momento. Sim, o Senhor nos fala também na comunidade, e que assim nós vivamos. Na hora da prova, por que é importante estar em comunidade? Porque na hora da prova, um vai ajudar o outro. O Senhor fala à comunidade, o Senhor fala a cada um de nós, e se nós ouvirmos em comunidade, a gente vai poder relembrar o outro. Paulo, o Senhor falou realmente que era difícil a caminhada. Lembra que Ele falou lá, no nosso momento de oração? Lembra que Ele falou lá na liturgia, que nós passaríamos por momentos difíceis? Em comunidade o Senhor falou, e em comunidade nós podemos lembrar um ao outro. Lembra que o Senhor falou? E fala o quê? O Senhor falou o quê à comunidade? Sede santos, sede santos. Ser santo, no contexto aqui do livro do Levítico, era o seguinte, minha gente: era o respeito aos pais, era guardar o dia santo, era romper com os ídolos, era oferecer um culto agradável a Deus, não simplesmente um culto externo, não simplesmente uma cara boa, uma veste bonita, mas o coração, oferecer de coração um sacrifício de louvor. Ser santo era também não furtar, era não maltratar o próximo, não odiar o próximo. Olha só quantas coisas dentro da santidade, dentro do chamado à santidade que o Senhor fez nesse capítulo 19 do livro do Levítico. Então, respeito ao próximo, respeito aos pais, guardar o dia santo, romper com os ídolos, não odiar o irmão. Isto é ser santo. E em resumo, depois o Senhor falou a Moisés, em resumo, praticar os mandamentos. Praticar os mandamentos é viver a santidade. Meus irmãos, o que nós temos praticado? Para que a sua empresa funcione bem, não tem que seguir as regras aí da empresa? Para que haja lucro, para que ela possa crescer, não tem que seguir? Para que a gente possa ser santo, minha gente, nós precisamos seguir os mandamentos de nosso Senhor. Ser santo é guardar os mandamentos. E vamos aproveitar então que a gente está no primeiro dia de dezembro e neste último mês de dezembro, façamos um balanço, minha gente, da nossa vida. Façamos uma revisão do nosso ano, uma revisão de vida. Aproveitemos. O que tem nos guiado? Nós temos feito um caminho de santidade. Esse ano foi trilhado um caminho de santidade. O que nos guia? Ainda é essa frase? Ainda é esse propósito? Sede santos? Ouvir a voz do Senhor que nos diz, sede santos? É isso que tem nos guiado? Ou o que tem nos guiado é sede orgulhosos? Ou o que tem nos guiado é sede mesquinhos? Ou o que tem nos guiado é não partilhe os seus bens? O que tem nos guiado? O que precisa nos guiar é a palavra de Deus. O que precisa nos guiar são os mandamentos de nosso Senhor. O que deve nos guiar é sede santos. E não sede adúlteros, e não sede ladrões, e não sede corruptos. O que tem que nos guiar é o sede santos. E a santidade, meus irmãos, como aqui já fui trazendo aqui algumas situações, se dá no cotidiano, no simples do dia a dia. Nesta exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate,
não é? É formidável, alegrai-vos e exultai. A santidade no dia a dia, a santidade no cotidiano. No número 7, diz assim, olha só que ensinamento simples e precioso. Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos. Olha só, a santidade de você pai, de você mãe, na sua paciência, na educação, com seu filho, com a sua filha, com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa. É no dia a dia, na honestidade do seu trabalho, você vive ali a santidade, nos doentes, nas consagradas idosas, que continuam a sorrir. Que beleza, minha gente! Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia. Vejo a santidade na igreja militante. Nós aqui, minha gente, que estamos na labuta do dia a dia. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, a expressão que o Papa Francisco usa, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus. Talvez você pode olhar hoje para o vovô e para a vovó, né? Para o seu pai e para a sua mãe, para o seu filho também, que na simplicidade ali do dia a dia te revela o santo, te revela aquele que vem do alto, aquele que é o Senhor da nossa vida. Ou por outras palavras, o Papa diz, a classe média da santidade. Que a gente está acostumado, né, assim também a falar dos grandes santos, né, Santo Agostinho, né, que é formidável realmente aquilo que ele produziu, aquilo que ele pôde apresentar ao mundo. São Francisco de Assis, o seu despojamento, a sua entrega, Dom Bosco, São João Bosco. E achei interessante, né, quando tive a oportunidade de fazer uma peregrinação com um povo, né, com o grupo da Obra de Maria, lá na igreja de São Pedro, né, na Basílica de São Pedro, vários santos lá, e tinha lá Dom Bosco, um santo bem perto assim da gente, né? Tinha lá uma imagem dele também. Os santos, os grandes santos, mas os santos da classe média, né? Que somos nós, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, né? A gente que come o cuscuz aqui, o pão com manteiga, o pão com margarina, ou o pão sem nada mesmo, né? O café com leite, não é? Do dia a dia, minha gente, é a santidade do dia a dia, mas é o cafezinho feito com amor, é a casa que é limpa com amor, é o respeito no trato uns com os outros, é essa santidade, minha gente, que se dá no dia a dia, é a orientação que o Papa Francisco, o magistério atual nos ensina, esta santidade. Sim, nos espelhemos dos grandes santos, vamos desejar a santidade, não é? Dos altares, mas a nossa santidade que vai se construir na paciência do dia a dia, no respeito do dia a dia, no diálogo de cada dia, na oração de cada dia. A santidade que se inicia, sim, pela escuta de Deus, a santidade que se inicia pela palavra. E São Jerônimo, ele dizia, né, ele ensinava isso, que quando nós paramos para rezar e quando nós paramos para ler a palavra, o Senhor fala conosco através da palavra. Então, como o Senhor nos fala? Através da palavra, através da igreja, Ele nos fala e Ele nos pede esta santidade. O magistério atual nos pede esta santidade. Se prestarmos atenção, eu já dizia, né? O Senhor que nos fala e nos chama à santidade nas pequenas coisas, através das crianças. Eu fico impressionado, né, com os nossos sobrinhos, né, os sobrinhos aqui da comunidade Canção Nova, que nos ensinam a santidade nas pequenas coisas. Eles prestam atenção em tudo, minha gente. Né? Mas não é para ser assim, tio, não é para ser assim, tio padre. Eles nos ajudam muito. Né? A santidade do dia a dia. Através das crianças, ser santo na pureza, ser santo e desejando viver a pureza das crianças, ser santo e desejar viver a docilidade das crianças. E os jovens nos chamam à santidade, sim, na audácia dos jovens, no querer ir para frente, na empolgação, na alegria.
o Senhor me chama à santidade também através dos jovens, através das crianças, através dos adultos. O Senhor nos chama à santidade, sim, aquela idade madura, aquele equilíbrio. O Senhor nos chama à santidade através dos adultos, através dos idosos, sim, a sabedoria, a paciência. O Senhor nos chama à santidade, minha gente, até mesmo através dos pecadores. Achei interessante que eu estava fazendo essa meditação assim, aqui, não é? Através até dos pecadores o Senhor nos chama à santidade. Aqueles que não são exemplos nos chamam a viver a santidade, né? O corrupto me chama à honestidade. Se nós olhamos para o mundo, não desanimemos. Quanta corrupção! Pois é para eu ser santo, é para eu não ser corrupto, é para eu ser honesto em tudo. Quando nós ouvimos alguém que é adúltero ou que é adúltera, o Senhor me chama à fidelidade, o Senhor te chama à fidelidade. Quando eu encontro alguém ganancioso, o Senhor me chama ao desapego. Está vendo? O Senhor me chama à santidade, até mesmo através dos pecadores, até mesmo através daqueles que não são exemplos. O Senhor nos chama à santidade. Aquele que é indiferente, Ele me chama à santidade porque Ele me chama a viver o amor, a dar uma resposta diferente àquele que é indiferente. Porque, minha gente, nós vamos transformar o mundo vivendo a santidade. Na honestidade, na fidelidade, no desapego, no amor. Nós vamos conseguir viver a santidade dando uma resposta, olhando para aqueles que são exemplos para nós e aqueles que também não são exemplos para nós, nos chamam a viver a santidade no cotidiano. Ainda na Gaudete et Exsultate, número 20, a página 18, no número 20, diz o seguinte também: no fundo, a santidade é viver em união com Ele os mistérios de sua vida. Consiste em associar-se a uma maneira única e pessoal à morte e ressurreição do Senhor, em morrer e ressuscitar continuamente com Ele. É no dia a dia viver a santidade e tendo como modelo, tendo como espelho nosso Senhor Jesus Cristo. Os mistérios da vida de Cristo, olhando para Ele, a sua vida oculta, até os 33 anos, ali até os 30 anos, no oculto, Ele viveu a santidade, ali na casa de Nazaré, sendo o operário, aprendendo com seu pai José a profissão de carpinteiro, aprendendo a palavra de Deus através de José, através de Maria, através da escola que ele participava. No oculto viveu a santidade e depois, claro, na vida pública ele viveu a santidade. No mistério do ensino, no mistério da paciência, do dia a dia de Nosso Senhor, com seus discípulos, com o povo de Deus. É essa santidade, meus irmãos, que nós somos chamados a viver, olhando para o Cristo e nos mistérios da vida de Cristo, viver a santidade. No dia a dia, olhemos para Ele, olhemos para o Cristo, Ele é o nosso modelo. Leiamos, meus irmãos, o Evangelho. E as atitudes de Cristo podemos e devemos nos apropriar e podemos e devemos colocar em prática na nossa vida. Será que Jesus viveu a misericórdia? Então seja misericórdia. O Senhor perdoou? Perdoe. O Senhor exortou? Exorte. O Senhor exortou com caridade, né? Com misericórdia. Exorte também com caridade. Exorte também com amor. O Senhor se doou, se doe também. Ele é o nosso modelo, minha gente, para vivermos a santidade. No número 31 da Gaudete et Exsultate, nós temos também ainda, precisamos, e essa graça que eu quero pedir a cada um de nós, a todos nós precisamos, minha gente, também de um espírito de santidade, que o Espírito Santo nos ajude, nos toque,
que o Espírito Santo venha em nosso socorro, como a gente sempre costuma rezar na liturgia das horas, né? A igreja sempre reza isso: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Nós precisamos do Espírito de Deus e que nós sejamos impregnados pelo Espírito de santidade. No número 31 da Gaudete et Exsultate, precisamos de um Espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja a expressão do amor doado sob o olhar do Senhor. Dessa forma, todos os momentos, olha só que legal, todos os momentos são degraus para o nosso caminho de santificação. A gente vive a santidade, meus irmãos, quando a gente está lá na igreja rezando, quando a gente está lá no grupo de oração e somos envolvidos pelo Espírito Santo, a emoção vem, a gente fala em línguas, a gente profetiza, vem aquele desejo enorme de santidade. Que bom, a gente vive a santidade ali, a gente sente a presença de Deus, mas a gente vive a santidade também no nosso cotidiano, na nossa solidão do nosso quarto, quando ninguém vê, porque a gente pode cair na tentação de mostrar uma caricatura de santidade, né? De as mãos postas, a cabeça levemente 90 graus encurvada, né? Aquele olhar de piedade e, na verdade, não ser santo no dia a dia, no quarto com os seus, no trabalho. A santidade se dá na igreja, na oração, mas a santidade se dá também no dia a dia. A santidade se dá no trabalho, a santidade se dá numa fila de banco, a santidade se dá na paciência com os seus, a santidade se dá na paciência daquele que você atende, que você respira fundo, conta até 10, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, ou reza um rosário, para não poder pecar contra o irmão. Essa santidade que se constrói no dia a dia, e peçamos essa graça a nosso Senhor, um espírito de santidade, diz aqui o Papa Francisco, que nós sejamos impregnados por esse desejo de santidade, que nos toque mesmo lá no fundo, quando estivermos em público, quando estivermos na solidão, quando estivermos na igreja, quando estivermos no trabalho. A santidade, minha gente, que se dá nas pequenas coisas do nosso dia a dia. O Cristo é o modelo para nós e Ele nos apresenta as bem-aventuranças para nós vivermos a santidade. Felizes os pobres, felizes os mansos, felizes aqueles que são perseguidos. O Senhor nos dá também um itinerário de santidade no Evangelho de Mateus, capítulo 5 em diante, e nos capítulos 6 e 7, todo um itinerário para nós vivemos também a santidade. Vale a pena fazer um retiro, né, com esta palavra. A santidade que se dá, meus irmãos, no dia a dia, que se dá no sofrimento, que se dá na paciência. É esta santidade que o Senhor nos chama neste tempo. Peçamos este Espírito ao Senhor de vivermos a santidade no dia a dia. Ainda na Gaudete et Exsultate, número 72, o Papa Francisco cita Santa Teresinha de Lisieux, a santinha, né, que diz que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros. Olha só, a caridade, a santidade se dá nesse, né, eu suporto os defeitos dos outros, mas calma aí, ó, vem a burdoada para você também e para mim. E não se escandalizar com as suas fraquezas. Porque nós também somos fracos, nós também somos frágeis. A caridade perfeita, e eu troco aqui a palavrinha, a santidade, se dá através do suportar os defeitos dos outros e de não se escandalizar com seus defeitos, com as suas fraquezas. Minha gente, peçamos essa graça ao Senhor de termos esse espírito de santidade dentro de nós e aí romper com o pecado, romper com o mal, viver os mandamentos de nosso Senhor, suportar com paciência as dores,
mas viver a santidade no dia a dia. Que nós possamos pedir também essa graça, meus irmãos, de termos consciência de que precisamos andar na presença de Deus. São João da Cruz, e o Papa também cita isso neste documento, nesta exortação apostólica 148, número 148, andar sempre na presença de Deus. Se nós temos consciência de que precisamos andar na presença de Deus e de que Deus está sempre conosco, a gente não vai pecar. Deus está comigo, Ele anda comigo, eu caminho com Ele, então não vou falar mal do meu irmão. O Senhor está comigo, eu ando com Ele e Ele anda comigo, então eu vou olhar com caridade para o outro, eu vou estender as mãos e não vou ficar apontando os erros. Andar na presença de Deus é a dica também de São João da Cruz, o grande santo, mas que dá uma dica muito prática para nós. Que nós tenhamos sempre esta consciência, meus irmãos, que o Senhor está conosco e devemos andar na presença dEle. E se temos essa consciência de que Ele está sempre caminhando conosco, de que Ele está sempre conosco, não vamos pecar, não vamos fazer o mal, mas vamos fazer o bem. Que o Senhor nos impregne deste espírito de santidade e peçamos esta graça de sempre andar na presença dEle e de tomar sempre consciência de que Ele está conosco e que a santidade se constrói no dia a dia, renunciando ao pecado e praticando as virtudes. Aos pés da porta, como ensina o nosso querido Papa Francisco, a santidade nas pequenas coisas. As religiosas que sorriem, os pais que trabalham para trazer o pão para casa, o seu trabalho, viva o seu trabalho bem, com honestidade, com verdade, e que este trabalho ajude sim a te sustentar e a sustentar os seus. Viva a santidade nessas pequenas coisas. É esse o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer por esta partilha, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama novamente à santidade. O Senhor falou através de Moisés. Dize à comunidade, sede santos. E nós também queremos responder, Senhor, a este chamado de santidade nas pequenas coisas. Aqui, Senhor, neste momento de oração, neste programa, nós queremos viver a santidade, mas ao sairmos daqui, nós queremos também viver a santidade. Nos impregne, Senhor, deste espírito de santidade. Dá-nos cada vez mais, Senhor, esta consciência de que o Senhor está conosco, de que devemos estar na Tua presença e que isso vai nos ajudar. Isso vai nos ajudar, isso vai te ajudar. Vai te ajudar, Valdênia, vai te ajudar, Paula, Cassiano, Sapo. Vai te ajudar, vai nos ajudar a viver a santidade, tomando consciência de que o Senhor está sempre conosco.